registrare. Recording in progress. Magari potrei anche... Vabbè, no, iniziamo già a registrare, via. Ok. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come va? Bene. Sto già, ma se Tu come volete stai? posso anche mettere pausa alla registrazione per ora, anzi, così quando Forse? iniziamo è meglio. Credo che sia. Per me sì. Começando a gravar, perfeito. Tá, palavra ao nosso presidente. Ok, buon pomeriggio a tutti. Cominceremo allora la nostra seconda riunione straordinaria, credo. Bene, vou recuperar apenas para contextualizar a questão do problema que nós temos que resolver aqui hoje, rapidamente, que é a recomposição, ou na verdade uma nova votação, uma retificazione del Executivo. Nos foi chamada a atenção pelo cônsul Dário Savarese um equívoco na interpretação da Lei 286 de 2003 sobre a composição desse executivo, não é? E havia um problema interpretativo, vamos dizer assim, mesmo porque as gestões anteriores do Comites fizeram basicamente da mesma forma que nós fizemos na primeira reunião, e só posteriormente o próprio cônsul veio nos comunicar, depois provavelmente ter consultado alguns agentes superiores do MAET, provavelmente, né, ou da embaixada. O fato é que, embora alguns outros comitês espalhados, não só no Brasil, mas no mundo, também sigam mais ou menos esse modo de pensar no executivo como composto de 3 membros além do presidente, né? Como o presidente sendo simplesmente um supervisor, que era o que eu mesmo imaginava anteriormente, interpretava, e mais 3 membros do conselho, né, do comites, sendo eleitos como nós fizemos da outra vez, embora tivéssemos essa interpretação, a grande maioria de nós aqui, depois do problema colocado pelo ilustre cônsul Savarese, a gente resolveu consultar efetivamente as autoridades e saber como proceder. Eu, particularmente, entrei em contato com a nossa representante do TDE, Silvia Altiati, que naquele momento se encontrava em Roma pelo encontro internacional, né, do próprio MAET e do TDE, e ela fez o favor, gentilmente, de entrar em contato com alguma autoridade do MAET para tirar essa dúvida. Então eu aproveito para fazer a leitura, vocês me permitem, rapidamente, do pequeno e-mail retornado por ela a partir do segundo secretário, o capo ufficio da Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, Massimo Darchini. E ele responde a Silvia nos seguintes termos: nonostante non sia di competenza diretta del mio ufficio, mi sentirei di confermarle la correttezza dell'operato del Consolato di Belo Horizonte. Il Presidente va considerato nel novero dei 3 membri da eleggere come componenti dell'Esecutivo e non come un quarto membro. Le sedi hanno ricevuto le necessarie indicazioni dal competente ufficio primo di questa direzione. Inserisco quindi anche il capo dell'ufficio competente, consigliere Taborri, che ringrazio per conferma o eventuali integrazioni. Cordiali saluti. Allora,
creio que com isso não resta nenhuma dúvida para todos nós que devemos então fazer essa retificação e uma nova eleição do executivo, e é para isso o escopo específico dessa reunião. E para encaminhamento, eu sugiro que o nosso secretário, Sérgio Della Guardia, faça a coordenação da votação e, obviamente, da apresentação de candidaturas. Não é? Eu imagino que as pessoas, talvez algumas pessoas possam querer se expressar aqui e complementar o que eu falei, então eu abro a palavra para quem se interessar em fazer algum tipo de colocação e constar em ata, o que seja, para a gente seguir adiante. Então está aberto, se alguém quiser questionar, falar, sugerir alguma coisa. Fabrício Então, está com a Fabrício. mão levantada. Eu Fala, só, Sérgio. só acho interessante, então, confirmar, né, se todos limos exatamente bem a lei e tal, então, que será, se é 2/3 de votos, cada um praticamente não será 2 votos por pessoa, mas será 1 voto, porque 2/3 se torna 2 quando tem comitês maiores, de 16, 18 pessoas. No nosso caso, então, me digam se todo mundo concorda. Então, na interpretação desse ponto, fica 1 voto, né, por pessoa, por conselheiro, porque são 2 os papéis para eleger, enquanto um já está incluído automaticamente, que é o presidente, a não ser que renuncie, né, mas não acho que faça. E então ficaria 1 voto por cada um. Todo mundo concorda? Estamos alinhados nisso? Eu acho Sim, também é que, na possível. caso de que tenha dúvida, se tivessem dúvidas sobre se é 1 voto, 2, se a gente votar com 2 e depois o cônsul sair com a coisa, ou sair que a lei não era 1 só, a gente deveria refazer. Então, eu acho também melhor ficar em 1, né? Na dúvida. Eu acho Exato. que é 1 mesmo, né? Por como estou entendendo. Mas, É que a enfim, lei fala até aquele número. Então, se a gente ficar, se for 2, a gente vota 1, já está valendo. eu acho que é só Então, também para nível prático, para evitar de ter que refazer uma reunião urgente desse jeito. Então, vamos lá, se todo mundo concorda. ok, não havendo vozes contra, vou aguardar uns segundos. Eu apenas queria registrar que eu acho que a interpretação, eu acho que juridicamente a interpretação é errada, mas é a interpretação da Farnesina, então a gente tem que acatar. Mas eu gostaria que tivesse esse registro, Ok. porque quando se fala de 2/3, não faz sentido e pedir para que os conselheiros votem 2/3 se a eleição é para 2 pessoas, né? Então, normalmente isso acontece para criar a possibilidade de ter uma diferença entre os votados, e aí não faz sentido. Bom, mas se é isso que foi falado, tem que ter uma interpretação unânime, então nós temos que adequar. Porque talvez tem comitês mesmo que são mais numerosos, então 2/3 faz sentido com comitês mais numerosos, que votam mais de 2, mas enfim, concordamos. Bom, Marisa, só um não, pode momento. falar, Sérgio. Queria só perguntar, Marisa, você quer deixar registrado na ata esse ponto que você não concorda com a interpretação fornecida? E que é isso mesmo? Entendi direito? Sim. Que eu estou escrevendo a ata em tempo real aqui. É isso mesmo? Sim. Ok, beleza. Vou só deixar uma pontuação rápida, porque depois vou completar. Não concordo, ok, beleza. A Elaine Então, está querendo falar. Ótimo, que me dá tempo de escrever. Vai. Eu só queria saber de vocês todos, principalmente, né, pela Marisa, que já tem a experiência da outra gestão, se vocês acham que seja razoável a gente pedir essa retificação dessa questão na legislação dos comitês, ou se isso é impossível de acontecer. Porque tem que ter uma retificação, porque senão toda eleição, em alguma circunscrição, pode acontecer esse tipo de situação. Porque, por exemplo, em São Paulo são mais candidatos, né? A composição é maior. Talvez seja por isso, né? Coloca a legislação em si baseado na exceção. E aí fica coberto todos os casos.
mas nesse caso especificamente gera dúvida para os outros que não são exceção. Então, não sei se valeria a pena a gente propor essa reavaliação da legislação especificamente para a parte da eleição. Bom, eu na sequência aí, eu digo o seguinte, como a Marisa, eu também interpretava e continuo interpretando. Na minha opinião, seria esse papel do presidente, na verdade, como supervisor, e um executivo com 3 membros sendo eleitos dentro do restante do colegiado, dentro do restante dos conselheiros. Então, para mim também não faz sentido ser apenas o presidente mais 2, seria o presidente mais 3. Mas como como a própria Marisa lembrou, e foi exatamente o meu esforço aqui de começar a reunião apresentando o retorno exatamente da Farnesina. Então é isso, quer dizer, eles estão fazendo o papel deles nesse sentido, talvez a comunicação burocrática não seja tão boa, porque nós temos várias situações espalhadas pelo mundo de comitês como o nosso, com 12 membros, que estão elegendo um presidente mais 3 conselheiros, mais 3 executivos, não é? Então, do nosso ponto aqui, a minha intenção nesse momento, e aí sim, que se fique registrado em ata, eu sugiro que a gente coloque, vamos dizer assim, o Comitê de Belo Horizonte, estamos seguindo até então o que vem especificamente do MAET. Nós estamos refazendo isso, então vamos seguir a lei. Ok, a interpretação desse cônsul foi nesse sentido, nós vamos acatar e vamos seguir. Um presidente mais 2 executivos. Para que, posteriormente, as novas eleições, novo comitês, etc., novos comitês, sigam dentro dessa linha. Agora, nada impede que, num segundo momento, nós nos organizemos enquanto comitês e façamos esse questionamento exatamente ao MAET. Inclusive, na possibilidade, na chegada do Vinhali, porque aparentemente ele deve voltar em fevereiro, também já é uma questão que a gente pode levantar essa bandeira enquanto comitês ou, eventualmente, dialogar com os outros comitês, buscando um entendimento comum aqui do Brasil. Então, é apenas como sugestão. Tá? Passo a palavra aí para Marisa, que se inscreveu. Elaine, como você vai ver ao longo dessa caminhada, são muitas as questões duvidosas, são muitas as questões que geram interpretações diferentes. Isso porque a lei normalmente não é certeza, né? A lei dá o norte, normalmente depois não existiriam os juízes se a lei não tivesse possibilidades de várias interpretações. E também, no passado, nós tivemos algumas dúvidas, né? E sobre outras questões, né? Inclusive sobre o papel dos cooptados, sobre a possibilidade dos cooptados votar ou não dentro do comitê. Eu acho que o que a gente poderia fazer, porque pedir uma mudança legislativa não podemos ser somente nós, né? Então, o que a gente poderia fazer isso e discutir isso junto com os outros comitês do Brasil e do mundo para conseguir uma mudança normativa. Mas a coisa mais fácil de se fazer agora, eu acho que é pedir para a Farnesina todas as orientações normativas que já foram dadas em relação à lei do comitês, para a gente souber já, para não errar em futuro, e fizermos nós, como comitês Minas Gerais, aliás, é uma proposta que poderia ser interessante, fizermos nós um apanhado de todas essas orientações e divulgar para os outros comitês, para nós caminharmos todos paralelamente, uniformemente, harmonicamente, porque senão cada um interpreta do jeito que quer. Então, acho que assim, a minha sugestão é pedir todas as orientações que foram dadas até agora, sobre todas as questões ligadas à lei do comitês, e nós mesmos fizermos um apanhado um resumo de todas essas orientações, para já termos clareza das coisas, porque senão a cada vez a gente tem que fazer uma reunião, temos que desfazer as coisas. Acho que já tendo tudo à origem, não é certeza, porque pode ser que as interpretações mudem, mas pelo menos nós tentamos caminhar nos trilhos.
Iannacco? Não, é a Elaine. Ela está na frente. Rapidinho, só para eu complementar, Ah, é? fica, Marisa, a interpretação de leis fica mais ou menos a interpretação de uma obra de arte, cada um vê de uma forma. Outra coisa que eu queria também pontuar aqui para vocês, não sei se eu estou viajando, mas a forma como foi feita a outra eleição, eu acho que deveria ter sido, se diz a lei que o vice-presidente é o mais votado do executivo, eu acho que, na minha opinião, o executivo teria que ser votado primeiro, o presidente foi escolhido, e depois passar para o executivo, porque a gente escolheu o vice-presidente sem antes saber quem seria o mais votado do executivo. Então, eu acho que a ordem teria que ter sido diferente. Votar o presidente, passar para o executivo, para ser o mais votado do executivo, ser o vice. Porque, pela legislação, o segundo mais votado do executivo automaticamente é o vice. Aliás, o primeiro mais votado do executivo automaticamente é o vice-presidente do conselho. E aí, a gente votou tudo primeiro para depois votar o executivo. A gente estava, né, todo mundo já, né, mais ou menos alinhado na questão dos votos, mas e se acontecesse de maneira diferente? A gente já tinha escolhido o vice. Bom, agora é Iannacco, né? Seu áudio está baixo, Rodrigo. Estão me ouvindo? Melhorou. Melhorou agora? Razoável. Coloca o microfone muito próximo da boca. Muito próximo. Melhorou? Sim, mantenha bem próximo da boca, aí dá para escutar. Melhorou agora? Obrigado. Não, só queria que consignasse em ato exatamente essa concordância com o que a Marisa falou, que na minha interpretação também seria o presidente como membro nato e mais 3 membros do executivo, mas eu acho que em termos práticos já temos tantos problemas sucessórios para fazer na sequência as questões até mesmo de registro perante a sistemática do Estatuto da Associação Comites no Brasil, que em termos práticos eu acho melhor não questionarmos e seguirmos a votação nos termos da recomendação, vamos dizer assim, consular. E com relação à eleição do presidente, me parece que a eleição do presidente ela é destacada mesmo. Tanto que a lei fala apenas quanto à eleição do presidente, que ela se daria na primeira seduta. Ou seja, há uma obrigação de que na primeira reunião se faça a eleição do presidente, mas em relação à eleição do executivo, não há a mesma referência no sentido de que devesse, inclusive, ser realizada na primeira reunião do comitê. De tal maneira que eu acho que a gente pode considerar como completamente regular a eleição do presidente. E, em termos práticos também, como a lei fala em, no máximo, 2 terços, quer dizer que não deixaríamos nenhuma dúvida e nós votaríamos, então, agora cada um podendo escolher uma pessoa, votaríamos para a composição do executivo com 2 membros. Ok, eu vou pedir para o Dimitri me ajudar, porque não sei porquê, nesse computador que eu estou tendo aqui, não tá, a ordem está embaralhada. Eu acho que a Marisa estava... Marisa vendo, agora e depois Rafael. Eu só não entendi, Rodrigo, porque eu perdi um pedaço da sua fala. Eu não entendi. Você falou que é para se considerar completamente regular ou irregular a eleição? Regular. Regular. Porque a eleição do presidente, na lei, ela aparece em primeiro lugar e de forma destacada. Inclusive, apenas quanto à eleição do presidente é que há referência de que deve ser realizada na primeira reunião, que é o artigo 10,1. Então, em relação à eleição do presidente, ela é feita de forma destacada e me parece que
Inclusive, para a eleição do presidente, a lei exige um quórum qualificado de maioria absoluta. E não há nenhuma referência quanto a isso quando se trata da eleição do executivo. Então, primeiro se elege mesmo o presidente por maioria absoluta e depois se elegem os membros do executivo. Então, a eleição do presidente se deu de maneira absolutamente correta, regular. E, portanto, é válida, e nós passaríamos apenas para a eleição do executivo, e sucumbindo aí a essa eleição, a essa interpretação majoritária, vamos dizer assim, no sentido de que cada um votaria em um único nome para a composição de 2 membros do executivo, e o mais votado seria o vice-presidente. Sim, eu concordo, assim, a eleição do presidente é outra coisa, estava fora disso, né? O que está sendo questionado agora é a composição do executivo, né? Mas aí eu queria responder a Elaine. Elaine, a gente não fez uma eleição primeiro do vice-presidente, nós primeiro discutimos, né? Foi, né, uma discussão geral, né, de ajustar algumas questões dentro do comitê e tentar fazer uma votação que pudesse, tanto que a votação a primeira vez foi errada, né? Foi votado novamente, para manter aquele ajuste que foi feito, né? Então, é isso. Eu acho que era talvez só precise mesmo para eu me certificar que tinha sido uma visão errada minha só. Então, se vocês... Não é que teve uma discussão preliminar, se pensou, a gente gostaria de ter essa pessoa como vice-presidente, né? E essas pessoas dentro, então se candidata essas pessoas, vamos fazer com que o vice-presidente tenha mais, aquilo que é de acordo foi colocado como vice-presidente, que tenha mais votos. É isso que foi falado, não foi votado antes. Foi, né, um ajuste que foi feito anteriormente. E depois se passou para eleger o executivo. Exato. Aí juntou tudo no final. Exato. E aí eu gostaria que fosse refeita essa discussão agora, né, para a gente saber quem são os candidatos para executivo e qual é a perspectiva. Ô Marisa, só antes de passar, não sei se você terminou, mas antes de passar inclusive a palavra para o Rafael, o que eu ia sugerir é exatamente encaminharmos para a eleição. Então, depois que o Rafael expor as ideias dele, o que eu ia sugerir é exatamente, primeiro, de retificar as candidaturas. Quem se coloca a candidato ou não, etc., porque nós tivemos 3 candidaturas colocadas anteriormente na discussão, exatamente a essa que você se referiu, em que ficaram a Elaine Piva, o Fábio Fasoli e o Rafael Peluso como os candidatos, e nós fizemos a votação a partir disso. Agora, como a configuração é outra, nós vamos precisar de definir isso antes exatamente de seguirmos. Mas aí eu dou a palavra aqui ao Rafael para se expor e tudo mais, e aí depois a gente já começa efetivamente em termos da votação com a apresentação de candidaturas, né? Por favor, Peluso. Bom pomeriggio a tutti. Vocês estão me escutando bem? Eu acho que a situação legal ela está posta e nós precisamos entrar num acordo com a informação que nós temos agora. Eu entendo que este cargo de tesouraria ele tem uma responsabilidade muito grande, como bem lembrou o Ianaco durante a nossa primeira reunião. E eu considero, é um pensamento meu, que este terceiro cargo do executivo tenha que ser, independentemente de quem assuma a posição, tem que ser o tesoureiro ou o diretor financeiro. Eu gostaria de colocar nesse conceito, porque hoje o tesoureiro, se a gente pegar de forma paradigmática em outras entidades sem fins lucrativos, e com a utilização atualmente do compliance, ou seja, das melhores práticas de gestão, tudo passa pelo financeiro. Então, o financeiro é, sim, o coração da entidade. E o tesoureiro ele tem que arcar com essa responsabilidade. E, às vezes, para valer as suas diretrizes, vamos colocar assim, ele precisa de um voto no executivo. Porque o cargo de tesoureiro
nada mais é do que um cargo puramente do executivo. Ele vai traçar as diretrizes, os objetivos, e, como eu disse antes, não é um cargo mais de fazer contas a pagar ou contas a receber. Ele tem que fazer uma gestão do fluxo de caixa, ele tem que prever essas despesas, ele tem que fazer a prestação de conta. Ele tem, e se nós pegarmos num contexto operacional do Comites atualmente, nós sabemos que nós temos problemas pretéritos. Então, eu gostaria de deixar isso em ata, registrado em ata, que já que o executivo é reduzido, um desses cargos do executivo, eu considero que tem que ser o cargo de diretor financeiro ou tesoureiro, como queira. Eu acho que, independentemente da votação, eu acho que essa seria a melhor composição para um executivo totalmente operacional. Então, é isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Ok, obrigado, Rafael. É importante a sua colocação, inclusive para a gente já iniciar esse primeiro momento. Eu estou entendendo, se me corrija se eu estiver errado, então que você reafirma a sua candidatura para o Executivo, certo? Eu me coloco à disposição. Eu considero que eu tenho as competências necessárias para enfrentar essas situações. Então, Ok. Então, eu vou aproveitar aqui, seguir esse caminho e perguntar para os dois membros que se candidataram anteriormente se continuam ou não com a sua candidatura, Fábio Fazoli e Elaine Piva. Vamos, por favor. Sim? Obrigado, Dimitri. Então, como foi feito na nossa primeira conversa, nós chegamos a uma convergência de candidaturas, porque queríamos dar no executivo, que a princípio era de 3 sujeitos, uma representatividade de cada lista, não? Era um de cada. Elaine, lista número 1, eu, lista número 2, eu Peluso, lista número 3. Com você, presidente. Agora, nesse novo quadro, na minha ideia, na minha cabeça, continua esta geografia de ter um executivo representado por um sujeito de cada lista. Então, eu reafirmo a minha candidatura, que foi inclusive sugerida na primeira reunião, foi sugerida o meu nome para entrar no executivo e eventualmente ser o vice-presidente. E, portanto, não há nenhuma contraindicação para que eu faça um veto da minha candidatura. Eu continuo absolutamente disponível a entrar no executivo e veremos depois se serei o vice-presidente. Reforço o que falou agora o Peluso, concordo com a visão dele, porque o tesoureiro, frente ao Brasil, porque pela Itália, a Itália não prevê o cargo de tesoureiro, tanto é que o tesoureiro também foi votado separadamente, no? Como presidente, o tesoureiro foram votados, e o voto do cargo do tesoureiro que foi votado o Peluso permanece, ele continua sendo tesoureiro, e portanto concordo com a sugestão dele, com a visão dele de ele entrar no executivo, primeiro porque é o tesoureiro e segundo porque é uma lista, não, e compõe os três sujeitos do executivo, um para cada chapa, e seremos representados todas as 3 chapas. Tá bom? Não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado. Obrigado você, Fábio. Elaine? Eu, nesse momento, retiro a minha candidatura para o executivo, primeiro porque eu também concordo com o Fábio, que precisa ter uma representação de cada lista, e nesse momento o Peluso é a pessoa mais indicada para afrontar esse problema, essa questão, né, do financeiro, além dele ser um contador, né, de formação, ele no executivo vai poder acelerar essas decisões, vai ter autonomia para decidir, para acelerar essas questões aí que são urgentes, né, para a gente poder resolver esse caso. Então, por esses 2 motivos, eu me retiro.
Ok, então, só para colocar então esse primeiro ponto. Então, a gente tem aqui duas candidaturas, aí eu abro a pergunta, eu sei que a Marisa já se inscreveu aqui para falar, mas então já está aberto também, Marisa, se você vai querer considerar isso, a possibilidade de qualquer um dos membros, obviamente, concorrer ao executivo. Então, eu coloco se a gente vai ter mais algum candidato, alguma candidatura ou não. Se não tivermos, aí a gente encerra essa fase e vamos diretamente à votação. Então, por favor, Marisa, pode. Não, eu queria apenas registrar, e queria que o secretário coloque isso na ata, toda a minha estima e admiração para a postura da Elaine, que desde o primeiro momento manifestou assim interesse para o bom funcionamento deste comitês, que mesmo sendo a mais votada desta eleição, abriu mão de cargo de presidente, que agora, compreendendo e entendendo a importância, porque eu também acho que é necessário ter o tesouro. O problema do comitê e de todos os comitês, porque não somos somente nós que temos problemas financeiros, é porque a lei do comitê não atribui essa responsabilidade a um tesoureiro. Acho que esse é um grave problema da lei do comitê que a gente tem que também relatar. Mas aí, aqui, eu só quero registrar a minha estima, admiração para a Elaine e dizer, Elaine, você é uma mulher guerreira, uma mulher respeitável, uma mulher que merece todo o reconhecimento pelo passo que você está fazendo nesse momento. Obrigada, Marisa. Eu acredito que a questão de receber a maioria dos votos, nesse momento, não importa muito, né? A questão maior é a gente tentar levar esse projeto para frente e que ele funcione da melhor maneira possível. E uma gestão técnica em qualquer empresa, em qualquer associação, a gestão técnica tem que prevalecer acima de qualquer situação. Obrigado, Marisa, obrigado, Elaine. Também estendo aqui as minhas palavras junto com as da Marisa. Reconheço também aqui a grandeza da Elaine. Obrigado mais uma vez e, Fábio, você tem a palavra. Obrigado. Só para também me alinhar a vocês, parabenizando pelo gesto da Elaine, fazer, como se diz em italiano, um passo indietro, um passo atrás. Isso demonstra altruísmo e realmente uma vontade de trabalhar pelo bem comum. Parabéns. Um passo para trás agora, para muitos para frente que a gente vai conseguir. Exatamente. Bom, obrigado. Ok, Rafael. Eu também gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o Fábio Fazoli, porque ele foi o primeiro a me indicar. Então, eu agradeço a confiança, Fábio, pode contar comigo para o que eu puder ajudar, não só você, mas todos os membros eleitos. E para Elaine, foi como o Fábio falou, um passo atrás, mas um passo de grandeza. Você tem minha admiração. Você pode ter certeza que isso daí, eu quero honrar e vou honrar esse cargo utilizando o máximo da minha expertise, o máximo do meu know-how, porque o meu interesse aqui é que o Comitês tenha um papel de relevância perante a comunidade italiana. Então, Elaine, eu te agradeço muito por esse passo atrás, mas que, com certeza, virão milhões de passos para frente, pelo bem comum do Comitês. Eu agradeço a você. Obrigada, Peluso. Sim. Marisa. Só queria acrescentar rápido, 30 segundos, também queria agradecer o Fábio, né, por considerar, né, a harmonia entre as listas, e agradeço por isso. Né? Bom, se ninguém mais se Obrigado. manifesta, se ninguém mais se manifesta e não temos mais nenhuma adendo a acrescentar, nenhuma candidatura, então temos aí para registro, ao final,
as duas candidaturas, né, colocadas, Fábio Fasoli e Raffaele Peluso. Bom, então vamos à votação. Eu vou passar o controle aí desse processo aí para o Sérgio, que é o secretário, e já vai anotando os votos, por favor, Sérgio. Mas eu faço uma sugestão aqui, porque como estamos online, não estamos mais naquela situação de mesa redonda, cada um aparece para cada um eventualmente uma posição diferente. Eu sugiro que a gente faça a eleição por ordem alfabética, seguindo os nomes na lista, né, de acordo com como foi. Então, se o Sérgio tiver aí como organizar essa ordem em termos porque aqui vendo na tela é relativamente simples, fazendo também aqui a ressalva de que nós temos um membro ausente, né? Silvana Sica, é a segunda reunião, e ela infelizmente não pôde comparecer. Então, fique registrado também nesse caso que somos efetivamente 11 votantes. Enfim, eu acho que é isso, Sérgio, você pode iniciar. Pela ordem, presidente. Sim. Bom. Complementar essa informação, que ela me parece relevante. A Silvana Sica está ausente, mas apresentou alguma justificativa, porque me parece que ela foi convocada para tomar posse e não compareceu. Não. Isso é relevante porque, caso essa situação se repita na próxima reunião, pelo menos numa primeira interpretação, seria o caso de se convocar já para ser empossada a quarta mais votada da lista de Justiça e Libertar. Então, só indago se houve a comunicação de alguma justificativa para a ausência. Não, até o momento aqui, nem eu acho que nem o secretário recebemos alguma coisa. Eu não recebi nenhum comunicado. Né? Firmo, não recebi nenhuma notícia a respeito. Elaine, você levantou a mão, é isso mesmo? Rapidinho. Talvez essa questão da Silvana seja mesmo por ela conhecer essa situação de que em 3 reuniões, se ela não participar, automaticamente já suba, né, a outra mais votada. Talvez isso seja menos burocrático do que ela ter que escrever uma renúncia, ter que constar numa ata e depois subir a outra. Talvez isso seja mais fácil, né? Ela não comparece nas 3 e automaticamente a outra sobe. Não sei se é essa a intenção dela, né? Perdão se eu pego a palavra sem ela levantar a mão. Rapidinho. Talvez faça sentido a gente mandar um e-mail oficial para ela, com em cópia a filha, porque a Marisa está falando que a filha está em contato, mas a filha é um contato informal. Então, seria legal, eu proponho para o secretário, gentilmente, preparar um e-mail simples dizendo: registramos a segunda vez a falta da conselheira eleita, avisando que sentimos muito pelo problema de saúde, mas as regras são as seguintes: se tiver um retorno, comunique-o até a próxima reunião, que será 28 ou 30, que será de dezembro, porque faltando esse também entrará a próxima. Que tal? Isso. Sim, eu concordo, obviamente. Para a Silvana e para a filha também. Sim, não, concordo. Até o momento, toda a comunicação oficial nossa foi enviada também para a senhora Sica. O que eu não tenho é o contato com a filha. Então, vou pedir aqui para quem tiver para me mandar o e-mail, por qualquer canal, né? Mandar o e-mail da filha, porque com o maior prazer prepararei esse e-mail, né? Com cópia, né, para a filha, porque operacionalmente é ela que está podendo comunicar com a gente, né, pelo que eu entendi. Sempre com cópia também o cônsul, que a Sandra está lembrando na chat, e também o e-mail do comitê. Nós criamos um e-mail para sempre deixar em cópia, então vamos tentar lembrar disso, porque exatamente, se torna um registro dos e-mails todos. Obrigado. Ok, então sim, seria a senhora Sica, a filha da senhora Sica, o cônsul e o e-mail oficial. Marisa. Não, eu queria sugerir de mandar um e-mail explicando que de acordo com o resultado das eleições, a senhora Sica foi a terceira mais votada da lista, portanto, eleita. Porém, na data da posse não foi empossada, e a norma, coloca lá a norma que fala que depois de 3 vezes sem justificação, a pessoa, né, para dar todo o quadro completo da situação.
informando quando será a próxima reunião, porque a gente já tem uma data, não? A gente já Ainda tem falado. não. Só falta. A gente está finalizando a votação das opções de data e já está quase terminando, né? Falta só uma pessoa. Então, queria perguntar, Marisa, só para te perguntar, esse trecho das 3 ausências é a lei 286, a de sempre, ou seria outra lei? Só para eu começar. Não me lembro, não sei se o estatuto ou a lei, honestamente, precisa dar uma olhada. Tá bom, se alguém puder me auxiliar. Rodrigo afirmou que né? Fala aí o decreto, tem o decreto que regulamenta a lei, ele reproduz a mesma norma, mas a lei traz. Ok, então conto com a ajuda de vocês para eu poder criar esse e-mail, né, corretamente, para avisar corretamente a senhora Sica do acontecido, né, e deixar tudo bem clarinho, porque realmente é necessário. Muito bom, não estou vendo mais mãos levantadas, então eu, como estou numa situação, não estou no Brasil nesse momento, então estou usando um equipamento técnico não usual. Então, para evitar confusões, já que já vi que tem alguma coisa errada aqui comigo, com o meu sistema, eu sugiro prosseguir com a votação em ordem alfabética, que aí não tem nenhuma dúvida, né? Então, eu vou chamar um a um, e eu vou pedir a gentileza eu vou anotar aqui em tempo real um a um os votos, né? Infelizmente, meu equipamento tem um monitor só, né? Então, vou chamar, então, em ordem alfabética. A primeira é Barbato Marisa. Qual é a sua preferência entre os dois voto candidatos? Só, né, Rafael? É um voto só. Ok. Ok. O próximo sou eu. Eu também voto Peluso. O próximo é o Fasoli. Eu voto no Fasoli. Ok. Próximo, Fazito. Bom, eu voto Peluso. O próximo é Ienaco. Fasoli. Obrigado. Nicoletti. Bom, eu voto no Fábio, mas porque acho que com alta estima do Rafael para o cargo de tesoureiro, porque eu acho que essa aí o foco de hoje dele, o foco do momento, precisamos dele no tesoureiro, e a legislação brasileira, nesse caso, já que estamos no Brasil, não é inferior, nesse caso nosso, com aquela italiana. Para mim, o cargo de tesoureiro é fundamental. Para minha experiência de associação, é fundamental. Até, muitas vezes, mais importante que o presidente ou vice-presidente. Então, não é um voto de desmerecer eles, mas, aliás, de enaltecer eles nesse cargo valioso que é o tesoureiro. Obrigado. Obrigado, Domenico. A próxima é a Nicoli. Corroborando aí com a fala do Domênico, mas vou votar no Fasoli. O próximo é Peluso. Para eu não cometer o erro que eu cometi da outra vez, eu vou votar no Fasoli. Ok. Próxima, Piva. Fasoli, e só para afirmar, é uma sorte para nós todos termos o Peluso contador nesse grupo. Mas o meu voto Fasoli para equilibrar aí a situação. Ok, obrigado, Elaine. Próxima é Pugliatti. Meu voto é para o Fasoli. L'ultimo é Testi. Bom, eu vejo que, com relação aos votos, estamos com a maioria do Fasoli. Então, realmente, será ele nosso vice-presidente, né? O meu voto não vai mudar nada, mas eu voto no Peluso, então, só para realmente expressar também com o meu voto aquela que é a estima desse homem, que é ótimo, e estamos todos torcendo para você. Eu me coloco de novo
à disposição, e inclusive acho que combina muito bem, como também o Fasoli comentou, o fato que tem um equilíbrio das 3 listas representadas. Então também a Marisa, que comentou isso na reunião presidente, acho importante reformar claramente que tem esse equilíbrio. Não temos presença feminina, mas é porque a Elaine foi uma mulher maravilha, que fez uma coisa mais ainda enorme, além do gênero dela, como pessoa. Então, não é, eu acho que é importante, mais uma vez, lembrar que essa questão de não presença feminina não foi por machismo dentro dessa equipe, né, toda. Então, aliás, mais ainda honrado por ter mulheres tão responsáveis. Então, meu voto vai para Peluso. Muito bom. Então, o teste era o último voto a ser expresso. Aqui eu já calculei. O que resulta é que o Fasoli ficou com 7 preferências, o Peluso ficou com 4 preferências e não teve abstenções. Então, assim sendo, pelo que eu entendo da lei, né, o Fasoli fica de vice-presidente, enquanto o senhor Peluso continua no executivo. E, obviamente, executivo presidido pelo senhor Fazido, conforme é previsto. Ok? Bom, aplausos, obviamente. Obviamente, eu também me uno ao coral, ao óbvio coral de aplausos aos envolvidos. E se estiver errando, me corrijam, mas me parece que a Marisa está, né, inscrita, né? Isso. Pode falar. Então, eu queria só dizer que o Peluso não foi um acaso, foi uma escolha. Tá? Então, Muito saibam bom. disso, ok? E Obrigado. segundo... Gente, eu fico lisonjeado, porque... Brava Marisa, che hai scelto la persona giusta. Complimenti. Bravissimo, sim. Obrigado. E eu fico muito lisonjeado de ter a confiança de vocês, pessoas que eu conheço há pouquíssimo tempo. Mas podem contar comigo. Eu quero utilizar do máximo da minha expertise para fazer isso daí. Obrigado pela confiança de todos. E sabemos que você vai tirar a gente desse buraco, né? Exatamente. Bom, Não é uma jogar toda a responsabilidade nele, né? Senão fica muita pressão, mas a gente tá para te ajudar no que for possível e dentro da capacidade de cada um, né? Cada um tem as suas capacidades e a gente está disponível para ajudar. Sim. Antes de retomar aqui a palavra e passar para o Fabrício, que está também com a mão levantada, mas só aproveitando, né, que na conversa também com o Peluso e o Ianaco, nós estamos já organizando para tomar posse efetivamente da sala do Comites e da documentação com a pessoa da Patrícia Colina, que eu encontrei no dia lá da celebração de Natal, e ela se predispôs a ajudar nesse processo, fazendo uma transição mais formalizada. Ela vai entregar para a gente as chaves, etc., a documentação, sob, inclusive, pedido do próprio Peluso, né, que queria essa oficialização para ele poder efetivamente dar conta dos documentos da maneira mais célere possível, a gente poder adiantar essas coisas. Então, na segunda-feira de manhã, estaremos lá na sala do Comites, tanto o Rafael quanto o Rodrigo e a Patrícia. E aí eu convido também para quem estiver em Belo Horizonte ou quem tiver algum interesse também de participar, está aberto, todo mundo pode se colocar, se apresentar, enfim. É uma coisa pública e a gente vai se encontrar lá a partir das 9 horas da manhã, acredito que até mais ou menos umas 10h30, 11 horas no máximo. E aí é só mesmo uma coisa pro forma, sem nenhum tipo de intenção a mais, mas só para a gente começar efetivamente a ter como colocar a mão na massa, né? Bom, então, retornando aqui, o Fabrício e depois o Domênico, que se inscreveram. Por favor, Fabrício. Obrigado. Eu acho muito legal essa coisa que o nosso amigo Peluso, Rafael, podemos chamar por nome, esteja fosse presente na lista da Marisa, que a Marisa escolheu a dedo, como ela falou e tudo. Porque, realmente, eu acho ver uma primeira demonstração importante de responsabilidade, Marisa, que você está
endossando, apesar de você ter falado que no comitê precedente você era na oposição, blá, blá, blá. Eu não quero entrar no debate, no detalhe, mas, de qualquer forma, é legal ver que a lista de vocês, que tinha componentes do velho comitê, se responsabilizou, né, para eleger, propor uma pessoa como Rafael, que realmente ele foi inserido, porque recebeu o voto suficiente e tudo, e que graças a esse esforço estamos conseguindo tentar enfrentar essa grande bagunça. E, a respeito, quero também sinalizar que eu concordo nos debates, nas conversas que tivemos a respeito do papel importante do Rafael dentro do executivo, que realmente é importante para ele ter um papel também para o Estado italiano, então está no executivo. Mas com essa rotatividade que teremos e tudo, quando for a hora, se o Rafael disser, gente, fiz o meu papel importante aqui, talvez terá a possibilidade, sim, de rotação, né? Isso sempre lembrando, sem querer excluir a Rafael em particular, mas como qualquer pessoa possa ter uma rotatividade daqui a espero quanto antes, então vou tentar responder quanto antes, resolver o quanto antes. E vamos que vamos. Vamos realmente tentar logo resolver essa herança que ninguém estava querendo da gestão precedente. Obrigado. Nicolete. Não, fundamentalmente o Fabrício falou o que eu queria falar também. A total confiança no Rafael, nesse momento difícil, efetivamente, para mim, básico, fundamental. Temos que considerar também a legislação no próximo estatuto a legislação brasileira, que contempla, eu acho que, pelo menos pela minha experiência, contempla o tesoureiro, que é um papel importante, um papel fundamental para a minha experiência no associativismo. Talvez o comitê tenha alguma coisa diferente a respeito da associação, mas, basicamente, para a legislação brasileira, essa aí. Então, eu confirmo de novo a minha total confiança no Rafael, mesmo conhecendo ele pouco, mas, sinceramente, vejo nele de verdade na vontade de resolver a situação difícil que temos e de caminhar em frente juntos. Outra coisa, queria cumprimentar a Elaine, que para mim, de qualquer jeito, virtualmente sempre a mais votada, é uma pessoa do interior, então eu tenho uma afinidade com essas coisas do interior muito grande, a atitude dela, independentemente de tudo. Entendo também que nós do interior, ficar em cargos executivos fica difícil, porque justamente por causa de presença mais na capital, coisa assim. Então, cumprimento a Elaine e acredito que nessa reunião, de verdade, surgiu a vontade, acho de tudo, de continuar a resolver, fazer um comitê muito, muito bom e muito efetivo para toda a comunidade de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Nicolete. Cristina? É só para finalizar, porque, gente, eu não aguento mais, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a fazer umas coisas, agora a gente já vai poder fazer isso? Quando? Vai ser o ano que vem? Assim, qual vai ser a nossa primeira reunião? Nosso primeiro abraço vai ser lá em Belo Horizonte? Eu já estou de malinha pronta, mas a gente tem que começar, né? Então, assim, eu gostei demais até agora, assim, vamos. Agora está todo mundo no lugarzinho certo, então, podemos começar, é isso? Parece que sim. Eu aproveito para responder e também já encaminhar para o final, se vocês me permitem, que eu acho que a gente já fez o que tinha que fazer hoje, mas, claro, está aberto aí, quem quiser falar também mais alguma coisa, mas, Cristina, eu acho que a gente está dando exatamente os primeiros passos que são os mais difíceis, né? E também aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que o primeiro ponto, para mim, chave mais importante é exatamente isso que vai acontecer nessa segunda-feira, quando a gente poder efetivamente tomar posse do comitê, né, fisicamente, essa coisa toda, o Rafael e o Rodrigo poderem sentar em torno dessa questão dos documentos. Eu vou estar o tempo todo acessível, esse é o meu compromisso, porque eu não tenho a capacidade técnica que eles têm para poder fazer essa avaliação,
Mas aí aqui eu aproveito também para ressaltar, que eu acho que é o que ficou muito claro nessa reunião de hoje. Pena que nós não estamos com os 12 aqui. Infelizmente, a situação da Silvana e também a própria Caterina, que a gente tem conversado um pouco. Nos últimos dias eu conversei com ela e sinto também uma sintonia muito fina. Então, eu fico muito feliz, na verdade, da gente ver que estamos fazendo, né, o arranque aqui. Os primeiros movimentos, eu acho que eles são muito bons, porque eles são propositivos de fato. Essa coisa de botar a mão na massa. O que faz falta é, como você falou, é a reunião presencial, é um encontro, e acho que, quanto a isso, a gente só vai poder efetivamente ter um primeiro encontro desses a partir de fevereiro, quando aqueles membros que estão na Itália retornarem efetivamente. A gente pode pensar, e a gente efetivamente já tem que começar a pensar no próximo ano em termos das reuniões. A gente tem que pensar em pelo menos 5 ou 6 reuniões, porque eventualmente a gente pode ter algum tipo de acidente, problema, e a gente tem que realizar obrigatoriamente 4, não é? Com a presença do cônsul. Então, como vai haver também a renovação desse consulado, me parece que justamente por essa época, entre fevereiro e abril, a gente já poderia eventualmente pensar numa primeira reunião presencial, com vocês também do interior podendo vir, se preparar com antecedência, para mais ou menos março, né, início de março, ou eu acho que para mim início de março já seria suficiente, mas a gente pode depois no grupo tentar definir melhor essa agenda, mas já colocar como uma primeira reunião presencial. Eu acho que a gente vai precisar de alguma reunião online antes, porque vai depender desse trabalho que vai ser feito agora no primeiro mês do ano, janeiro, e talvez já em fevereiro, exatamente porque a gente tem o deadline no dia 14 ou 15, se não me engano, para apresentar o balanço preventivo. A gente vai ter, obviamente, que talvez falar um pouco mais e resolver. Então, nós vamos ter a reunião do dia 28 ou 26, né? Não sei ainda direito, não está totalmente definido. 28 ou 30. 28 ou 30, 28 desculpe. ou 30 Isso. ainda 26 decidido. não, é festa Não, aqui, ó, Santo Sé. exatamente. Desculpe, é que a cabeça ainda, a minha cabeça ainda está de trabalho, enfim. Então a gente vai ter uma última reunião ainda esse ano, virtual. Depois eu acredito pelo menos mais uma ainda virtual, mas a gente com certeza já pode pensar nessa segunda por volta de março, é a minha sugestão. Depois aí a gente vai debatendo isso melhor ali no grupo do WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil para a gente não abarrotar aqui a reunião de hoje. Mas aí eu não vou falar mais, eu vou deixar os outros falarem, depois eu só vou encerrar mais formalmente, de acordo com quando liberar. Então minha última fala, digamos assim, no sentido do que eu pessoalmente tenho pensado, é que a gente está conseguindo organizar o grupo da melhor maneira possível em termos de gestão. Então, estamos levando muito a sério a questão não apenas da técnica, que é fundamental em qualquer organização de alto nível, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas, sobretudo, eu acho que são relações de confiança. Então, nesses últimos dias, eu tenho me inteirado muito com o Rodrigo, com o Rafael, não por causa da reunião aqui de hoje, mas principalmente por causa do problema real que nós temos que enfrentar. E eu também só posso dizer que eu sinto uma sintonia com todos, né? E acho que, para além, eu acho que alguém falou isso na primeira reunião, na primeira seduta, eu acho que tinha a ver com a situação, a questão da Elaine, com tudo que ela, né, representa em termos dessa demanda e dessa organização, da força do interior. E o Nicolete, o Domênico, colocou isso agora também, a Cristina, quer dizer, é um movimento muito forte que a gente tem sempre que considerar, mas da maneira de organizar isso em termos de, principalmente esses primeiros 2 anos, eu acredito, de gestão, né, a gente precisa de criar uma celeridade e, ao mesmo tempo, manter essa sintonia fina em termos de confiança. Então, o que eu posso dizer para todos vocês, eu sinto muito isso, né? A gente está realmente conseguindo manter uma colegialidade, a coisa da horizontalidade, eu acho que ela está funcionando bem, os grupos estão funcionando bem, então a gente está chegando em consenso, eu acho que isso é muito importante, e aí eu acho que temos aqui, eu pelo menos particularmente me sinto bem no mesmo nível
operando com todo mundo, em termos também de relação de confiança, de lealdade. Eu acho que está muito claro e eu reitero isso aqui da minha parte. Eu acho que esse Comites tem tudo para marcar uma história aqui em Minas Gerais, para realmente realizar o que tem que realizar. Tá? Então, são as minhas palavras aí. Eu vou passar a palavra na sequência daqui de quem se inscreveu, o Fabrício, depois o Fábio, depois o Rodrigo. Por favor, Fabrício. Vou lá bem rápido também. Eu acho que, como a Cristina falou, vamos lá no operacional. Eu sugiro já, se todo mundo concorda, de utilizar o espaço do Google Drive gratuito de 15 GB que temos graças ao e-mail que criamos, para criar uma pasta que vamos colocar na descrição do grupo da gente, que somente nós 12, e depois a Caterina pode acessar. Depois eu vou pedir para vocês, vou mandar convite e tudo, mas usem um e-mail de Google para acessar, e será só nós que podemos acessar. Aí depois, dentro lá, então eu acho que faz sentido já logo criar um documento, vou propor uma pasta tesouraria, talvez, com dentro um documento que é previsão de despesas do próximo ano, que imagino que o Rafael e quem se ocupa desses balanços vão precisar, porque eu já mandei um e-mail, né, comentando alguma coisa, mas o e-mail se perde nas várias. Então, lá no Drive, eu posso colocá-lo, todo mundo pode comentar, só cuidado para erroneamente ninguém apagar nada, né? Mas isso é uma coisa banal que todo mundo já sabe, atenção para ter. Então, eu sugiro isso e vamos que vamos, porque aí imagino mesmo, né, que haja uma necessidade logo de fazer essa previsão, de entregar para o Ministério Italiano qual que é a necessidade de verbas que temos, né? Então, vamos que vamos. Ótimo. Ótimo, Fabrício, ótima ideia. Vamos lá, Fábio. Obrigado. Então, primeiramente, agradeço aos colegas pelo voto no Executivo, pela confiança. Darei o melhor de mim. Agora, queria fazer uma proposta sobre aqueles que são os hábitos italianos. Normalmente, na Itália, quando um novo governo nacional assume, na Itália tem o hábito de assumir os primeiros compromissos nos primeiros 100 dias, que são 3 meses, alguma coisa, né? Fabrizio, conhece essa coisa, no? I primi 100 giorni di governo. Pois é, então estava aqui pensando, já que nós temos especificamente umas prioridades, que é tanto a questão dos balanços, que já foi exaustivamente discutida, e também a questão legal e tal, não? Ou seja, o tandem Peluso Iennaco que trabalhará nestas prioridades. Sugiro de, eventualmente, já definir um objetivo nos primeiros 100 dias de trabalho, até porque agora pela frente temos os próximos dias, Natal, Réveillon e tal, não? Mas os primeiros 100 dias terminariam, estamos em dezembro, agora janeiro, fevereiro, março, não? Entre março e abril. Final de março, início de abril, mais ou menos na época que o Dimitri disse, não, que teremos provavelmente a primeira reunião presencial. Não? Se nós conseguíssemos, daqui a 3 meses, chegar na primeira reunião presencial com já este quadro prioritário que temos para resolver, já clareado, já bem engatilhado, aí sim poderemos, na primeira reunião, começar a meter a mão na massa sobre outros temas. Então, coloco esta minha sugestão. Se vocês concordarem, depois vamos ver como será a questão, qual será o objetivo, mas nos primeiros 100 dias de trabalho, de governo, do novo comitê, não? Colocar estes objetivos sobre esses 2 temas que são os temas prioritários. Então, coloco isso na mesa para que vocês possam se expressar sobre essa minha proposta. Obrigado. Ok, obrigado, Fábio. Bom, eu já dou minha opinião, eu concordo. Eu acho que, na verdade, é uma boa ideia porque a gente precisa de focar. Isso não impede de continuarmos nas redes e como estamos também se organizando, especialmente eu penso no caso da Cristina, que está saindo aí, ela está precisando de sair, que tem o trabalho dela com a base, né, do interior, como ela já tem falado, que vai encontrar com as pessoas e tal, que não foram eleitas das outras chapas. Enfim, eu acho que pode continuar perfeitamente e vai trazendo isso para nós do Comites de uma maneira geral, como até sugeriu o Fabrício, vai colocando as coisas no Google Drive, a gente vai acompanhando
mas para começar efetivamente em termos, né, operacionais e tal, depois que a gente tiver esse primeiro escaneamento, esse primeiro mapeamento das contas, de como que nós vamos resolver isso. E aí eu acho que, de fato, merece uma concentração do foco do trabalho. Penso que não apenas o próprio Rodrigo e o Rafael vão estar ocupados com isso, mas eu, talvez aí o Fábio e outras pessoas que estiverem interessadas também de acompanhar mais de perto, eu acho que todo mundo está convidado, obviamente, para ir acompanhando. Então, enfim, concordo com a proposta aí do Fábio, mas vou abrir aqui agora para o IENAP. Bom, primeiro, assim, não era minha ideia antecipar essa situação, exatamente porque a gente tem ainda essa tendência. Vocês me ouvem bem? Engraçado. É só colocar o microfone bem próximo da boca. E agora? Tá bem mesmo. Bem? Melhorou? Então, eu não pretendia antecipar exatamente essas considerações, porque a gente... mas eu acho que é conveniente, diante desse nossa conversa, e aproveitando a oportunidade, que são poucas, né, assim, do ponto de vista oficial, para registrar, inclusive, porque a reunião é pública e está gravada. A gente tem uma transição um pouco, vamos dizer assim, atípica, né? Porque nós estamos tentando ainda tomar posse dos documentos para termos acesso aos documentos, para que nós possamos também concretizar formalmente, perante a legislação brasileira, a gestão efetiva dos assuntos que dizem respeito ao COMITES como associação registrada perante os cartórios extrajudiciais brasileiros, vamos dizer assim, que no caso é o cartório de registro das pessoas jurídicas de Belo Horizonte. E isso implica uma série de consequências que vão atrasar as nossas atividades no desempenho das funções do COMITES em todas as suas áreas. Então, até diante da provocação do Fábio, nós estamos nos empenhando, eu já queria registrar, inclusive, o apoio inicial que eu tenho recebido do Stanley Savoretti e do Carlos Isolde também nesse sentido. Nós já estamos iniciando tratativas para ter uma possível diretriz vinda do próprio cartório de registro civil das pessoas jurídicas, para que a gente possa já preparar uma documentação de maneira a satisfazer as exigências do titular do cartório, para que nós não tenhamos contratempos e não tenhamos necessidade de buscar, por exemplo, uma suscitação de dúvida perante o Poder Judiciário brasileiro. Por que eu registro isso? Porque a transição da administração, de acordo com o Estatuto do COMITES como associação brasileira, ela aparentemente não se efetivou naqueles procedimentos burocráticos e de comunicação para a transição da maneira que o próprio Estatuto do COMITES, registrado no cartório, prevê. Isso vai trazer uma pequena dificuldade inicial, com certeza. Nós não sabemos ainda qual é o tamanho dessa dificuldade e não temos clareza ainda de qual será a estratégia mais fácil e mais rápida para superar essa burocracia. Mas, felizmente, a gente está aí unido nesse propósito. Eu tenho contato permanente com o Dimitri, com o próprio Rafael Peluso, e, felizmente, também o Stanley Savoretti eu preciso registrar, porque ele tem um trânsito muito positivo em relação a todas as pessoas ligadas à área dos cartórios extrajudiciais de Minas Gerais, né? E é um trânsito conquistado por ele exatamente pela seriedade dos trabalhos que ele desempenha na sua vida profissional e que ele tem emprestado para o COMITES como voluntário nos termos do que autoriza a própria legislação. É só um registro inicial, a gente pretende, a partir da semana que vem, ter algo mais concreto para que a gente possa passar, então, a informação concreta e completa para o próprio COMITES na primeira oportunidade. A segunda questão, eu fiz questão de consignar aí no próprio chat, que é a previsão realmente da lei de que há 3 ausências imotivadas consecutivas, é o artigo 8º, 3 da lei 286 de 2003, prevê realmente a convocação
do próximo da lista. Então, a previsão é da própria lei, então ficou registrado nessa reunião, é importante. E, no final das contas, é isso. Estamos aí à disposição para trabalhar nessas questões burocráticas, esperamos poder fazer um diagnóstico dessa situação e me coloco também à disposição da presidência, Dimitri, já havia conversado sobre isso com o Peluso, você já havia nos feito uma provocação informal no sentido de estabelecermos documentalmente um planejamento, ou um plano executivo nos níveis estratégico e operacional e executivo, né? E temos um planejamento exatamente para podermos ter um alinhamento em relação a prioridades para curto, médio e longo prazo por todo o período da nossa permanência, nosso mandato no Comitê, diríamos assim. Então, eu já comecei a trabalhar nisso, até com os documentos e com as ideias que foram veiculadas por ocasião da disputa eleitoral por parte das 3 listas, para tentar apresentar uma minuta de plano executivo, já com os pontos de convergência identificados que nos adiantaria, vamos dizer assim, na hora de submeter essa minuta ou esse projeto de plano executivo na primeira oportunidade também, para que a gente possa, já a partir do momento, ou concomitantemente, paralelamente, à superação dessas questões burocráticas, iniciarmos mais ou menos um desenho para cada uma das áreas funcionais do Comitê em relação aos projetos embrionários a partir dos pontos em comuns que foram discutidos e apresentados pelas próprias listas, mas que eventualmente, evidentemente e necessariamente serão complementados e agora concretizados com o Comitê eleito, né? Perfeito. Me proponho também na verdade, até já iniciei o primeiro rascunho disso e me comprometo a apresentar tão logo essa questão que é prioritária, que é a superação da parte registral junto ao cartório, poder apresentar isso aí para a gente discutir, né, apresentar previamente a reunião, para a gente chegar na reunião já com mais tranquilidade para discutir e estabelecer essas linhas aí de atuação. Ótimo, viu, Rodrigo? Te agradeço muito já ter começado também esse trabalho, porque era exatamente a ideia, né, de fazermos aí um plano estratégico para o Comitês, e acho que isso talvez a gente possa estender depois que você tiver alguma coisa mais rascunhada e pronta, a gente começa a circular entre nós, vamos agregando e mudando o que for necessário e talvez já na primeira reunião presencial a gente já pode também colocar isso em pauta, né? No sentido de pensar nesse plano estratégico e definir as linhas gerais, né? Mas ótimo, te agradeço mais uma vez. Marisa, por favor. Eu queria sugerir, por exemplo, nós teremos uma próxima reunião no final do mês, né? Eu queria sugerir que a gente chegue nesta reunião com uma série de propostas para os primeiros 100 dias. São propostas que serão avaliadas por todos, né? Porque a gente tem que ver se temos pernas para, né, para conseguir fazer o que a gente quer fazer. É claro que essas primeiras propostas terão que ter mais a ver com a parte estrutural do Comitê, né? Porque é óbvio, né? Se a gente não sabe quais serão os financiamentos que teremos, que tipo de recursos, sobre que tipo de recursos podemos contar, e tem um outro problema, que é aquele do estatuto, que também tem que ser revisto totalmente. Eu me coloco à disposição, porque a gente, na outra gestão, diferentemente do que foi falado, né, em outras situações, eu vou fingir esquecer tudo que foi falado sobre nós, a gente fez um estudo sobre todos os estatutos comitês do Brasil, e a gente apresentou esse estudo numa reunião do comitês, onde o estudo, essa apresentação foi rejeitada sem argumentos, simplesmente por vir de nós. Então, eu já falo para vocês que nós temos feito, eu, Henrique Lazzarotti, nós temos feito uma avaliação, nós temos lido junto, dialogado junto, todas as cláusulas dos outros estatutos e chegado a algumas conclusões que poderíamos compartilhar, né, para avaliar. Eu acho que vocês vão convenir com a gente, talvez o Rodrigo, né, que tem mais
experiência com as questões jurídicas, a gente poderia bater um papo antes sobre isso, e dialogar um pouco sobre esse estatuto, porque realmente é um estatuto muito velho, muito antigo, e não se adapta à lei italiana. Então, o grande desafio do Estatuto do Comites é conseguir ser um estatuto que sirva para uma associação brasileira, porque isso, o estatuto serve para a associação brasileira, mas que não haja um descompasse muito grande com a lei italiana, e que permita também ao Comites de conseguir financiamentos, etc. Então, é uma coisa, não é tão simples, mas que com pouca de boa vontade e de compreensão, né, dos problemas, das questões que estão por trás, que pode ser resolvido também em um tempo não muito grande. Então, assim, dito isso, eu penso que na próxima reunião a gente poderia chegar com uma série de propostas para os primeiros 100 dias. Não ir muito em frente, porque não sabendo como estará organizado o comitê, quais serão os recursos, etc., não dá para fazer um planejamento de longo prazo, mas, no entanto, os primeiros 100 dias, eu concordo com o Fábio, né? Seria importante dar um primeiro resultado, apresentar algo para a nossa base eleitoral, né? Marisa, muito obrigado por ter colocado a questão, porque esse é também um outro grande problema que a gente tem que resolver, né? Sem dúvida alguma. Isso já tinha sido conversado entre nós de alguma forma, e eu concordo. Eu acho que a sua sugestão é muito boa no sentido de você, principalmente, já está envolvida com isso há mais tempo, outras pessoas que também tiverem interesse e estiverem envolvidos nisso também, mas também em outras questões, seguindo a proposta do Fábio e a sua, de na próxima reunião, de trazermos, né, essa ideia de como será o desenho, especialmente dos 100 dias, sabendo que esses primeiros 100 dias eles são determinantes também para o estratégico posteriormente. Então, não necessariamente vamos resolver tudo em 100 dias, mas eu acho que, claro, a gente tem que começar e hierarquizar, vamos dizer assim, as prioridades ou os consensos do que a gente consegue e quer fazer, né, efetivamente, também como marcando essa cara do novo comitê. Então, eu concordo, eu acho que é uma proposta boa. Eu só te peço também, porque no meu caso específico, por exemplo, eu não vi até agora essa proposta do estatuto. Se de repente você já puder compartilhar com a gente de uma forma ou de outra, não sei se outros tiveram ou não, talvez seja interessante também para a gente, inclusive, saber já também do que está se tratando e tal, embora eu mesmo confesso que não vou ter tempo de ler adequadamente. Não, Dimitri, não tem uma proposta escrita. A gente estudou, tá. A gente apresentou a proposta na reunião. A proposta escrita estava com Lazzarotti, porque ele anotou quando a gente encontrou, ele anotou, só que ele não está encontrando essa proposta. Mas temos tudo que a gente tinha raciocinado, relendo as várias cláusulas, vamos não, então tudo bem. Então você traga a questão efetivamente para a próxima reunião e a gente entra nessa discussão. Eu vou passar a palavra a Elaine, mas antes só para ir respondendo aqui no chat, porque tem 3 questões aqui colocadas. A primeira é sobre a votação que foi finalizada hoje, como é que fica, se pode se publicar, não é, os novos cargos, etc, etc. Eu entendo que, em princípio, não há problema algum, mas como a gente ainda vai entregar o verbale para o cônsul, né, efetivamente aprovar isso nessa semana que se inicia, talvez a gente pudesse colocar ainda como uma coisa informal. Eu não vejo problema, particularmente, se alguém for contra, mas aqui eu particularmente não vejo problema que informalmente se coloque, bom, está definido mais ou menos, foram esses os cargos, no caso do executivo agora, então a composição está aqui, é o presidente, o vice-presidente é o Fábio e o Raffaele Peluso é o terceiro membro do executivo, também tesoureiro. Enfim, eu acho que não tem problema. E a segunda questão, enquanto não for registrada a ata da eleição dos novos membros do comitê, os membros eleitos estão empossados perante a lei italiana, mas
Para a lei brasileira, a Receita Federal, os poderes legais do Comitês ainda permanecem com os membros da gestão passada. Pois então, aí a pergunta, vocês têm uma previsão de qual será o prazo para conseguir resolver essa questão tão urgente? Talvez o próprio Rodrigo possa responder, porque ele começou apresentando essa questão, e eu também, de certa forma, que o primeiro passo oficial perante a legislação brasileira, digamos, é essa transferência mais ou menos formalizada que nós vamos fazer na segunda-feira agora, com a presença da Patrícia Colina, e posteriormente dando um encaminhamento como o Rodrigo informou junto com o nosso colega, o Stanley Savoretti. E aí, Rodrigo, antes de você responder, eu já aproveito também colocando aqui a minha opinião com relação à sua pergunta sobre os cooptati, né? Os cooptados. É uma questão que a gente tem que definir o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente ainda não vai ter isso para a próxima eleição, para a próxima reunião, mas, eventualmente, se as pessoas aqui estiverem interessadas em cada um buscar as associações, porque o próprio Savarese ele ainda não nos retornou, não a lista, né, efetivamente. A gente sabe que são 5, me parece. Não é? A gente eventualmente pode já consultar cada uma dessas associações. Eu acho que, sendo final de ano, não sei se eles vão apresentar os nomes já para todos nós, né? Para a gente poder efetivamente já colocar isso em votação, na verdade não digo em votação, mas em discussão, se efetivamente vamos querer, ao final das contas, a presença dos cooptados e como será isso e tal. Aqui a Júlia acho que está apresentando aqui para nós a Cibra, Ponte entre Culturas, Círculo de Andradas, o Círculo de Poços de Caldas, e ainda tem mais uma, né? Desculpa, na reunião anterior já foi levantado e, digamos assim, entre a fonte que é do CGIE, né, já tem essas 5 associações que estão registradas no... são essas mesmas. Não, desculpem, na verdade aqui foi um lapso meu aqui, mas enfim, então é isso. Mas já conhecemos. A gente pode colocar também então na discussão para a próxima reunião, então, se vamos ou não vamos aderir formalmente à questão dos cooptados e solicitar as listas, né? Em 30 dias teria um prazo de 30 dias. A gente pode efetivamente colocar como uma data de reunião para contar isso. Mas, enfim, Marisa quer completar? Eu acho que a gente tem que mandar um convite formal a Sim, todas as associações. Isso. Eu agora não tenho, estava procurando agora, não sei se a lei, o decreto, enfim, mas a gente tem um prazo também para fazer isso, né? Não, eu me lembro que tem um prazo. Sim, mas na verdade o prazo na verdade, de quando nós, do Comitês, enviamos a carta formal, e aí eles têm até 30 dias para nos retornarem com as indicações para serem votadas numa reunião seguinte do Comitês. Então, nesse caso, não há vamos dizer assim, não há um prazo nosso para fazermos esse convite, não. Pelo menos o que eu interpretei, o que eu li da lei lá do 286. Mas enfim. E me parece que pela conversa que eu tive paralela com o cônsul no dia lá da posse, ele concordou. Pelo menos ele não me colocou nenhuma outra questão sobre isso. Só me perguntou, não, é só vocês definirem. Mas, olha, o regolamento fala: se il comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro 30 giorni dalle designazioni di cui al comma 2, ou seja, da primeira sessão do comitato, e comunque non oltre la data di convocazione dell'assemblea prevista per le elezioni dei rappresentanti del paese al Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Então, está dizendo, se o comitato decide de efetuar a cooptação, completa esse processo em até 30 dias das designações do coma 2. Então, em tese... Seria o 7 de dezembro. Seria o dia, 30 dias a partir do dia da nossa posse, vamos dizer, né?
podendo entender que houve nova reunião hoje também, não sei, acho que isso também seria uma questão interpretativa, e fala, e de qualquer forma, não além a data de convocação da eleição do TGE, que significa, caso a posse fosse em menos dias, e teríamos menos dias de tempo para fazer isso, mas o nosso prazo é 30 dias. Então, Entendeu? se Esse for é o isso, a gente no regulamento. dia 28 ou dia 30, então nós devemos, de fato, já votar sobre o assento dos cooptados. Então, Então, por nós isso, a temos minha que sugestão é mandar que uma carta oficial, então, para as associações o mais rápido, dando prazo dando para prazo as exatamente. indicações. O problema é que o prazo vai ser mínimo, né? Porque se a gente tem que votar no dia 30, vamos colocar que fosse, dia 30, nós estamos hoje no dia 18, se eu consigo, por exemplo, postar essa convocação no dia 20, segunda-feira, teremos aí menos de uma semana para que eles indiquem. Se vocês concordarem, façamos assim. Eu concordo. Manda um e-mail para todas essas 5 associações e ver se eles têm alguma indicação entre a semana. Aí ver se eles não dão indicação, acabou. Ok. Então vamos fazer assim. Eu sugiro sempre de mandar um e-mail explicando bem, olhando a lei, explicando bem qual é o Ok. processo, para eles não ficarem chateados depois, caso alguém não seja... eles fazem uma indicação, não vai... Então, assim, acho que é bem bom explicar tudo. E dando um prazo para essa indicação. Ok. Coloca bem a descrição, o artigo que é dos cooptados, coisas assim, que pelo menos fica ciente. Perfeito, então. Então, Elaine? Rapidinho, gente. Eu não sei se... Vou propor aqui para vocês, depois a gente conversa com mais detalhes. Mas eu acho que a gente deveria, se for possível para todo mundo, propor uma conversa informal com os nossos eleitores, para as pessoas, para a gente reforçar essa conexão com eles, não só ver um nome, o fulano foi eleito, mas eu acho que as pessoas gostam de conversar e ter acesso a gente e, na medida do possível, interagir com essas pessoas, responder as perguntas, expor a situação, principalmente da eleição, do porquê que foi tão baixa, da questão do cancelamento daqueles votos, né? A questão também dos comunes, para eles irem já se inteirando da situação e também tentando resolver a própria situação pessoal para as próximas eleições. Acho importante ter esse contato assim informal com as pessoas e conversar mesmo. Não isoladamente, né? Vamos supor, alguém vai mandar uma mensagem para o Dimitri, ou para mim, ou para a Marisa, mas a gente junto tem mais também possibilidade de dar um respaldo, caso alguém venha com uma pergunta mais complicada para a gente estando todo mundo junto, acho que é mais fácil, né? Interagir com as pessoas. Sem dúvida, Elaine. Boa lembrança. Mas aí eu coloco aqui, então, em aberto aqui, a gente já passou aqui um bom tempo, vamos encaminhar para o final, mas aí eu coloco como essa última proposta da Elaine também. Do meu ponto de vista, a questão é exatamente, a gente pode realizar mais uma vez uma rodada online, virtual, uma live, efetivamente que ela acabou não sendo realizada como a gente tinha tentado organizar. Agora, isso obviamente depende da agenda de todo mundo coordenadamente funcionar. Nós já estamos fazendo isso para tentar definir se nós vamos fazer a próxima reunião no dia 28 ou 30. Aí eu pergunto, não é? Quer dizer, as pessoas aqui conseguem se organizar para nesse período, né, e até o final do ano, fazer essa live no sentido como a Elaine colocou, ou a gente deixa, ou melhor,
vota para o início do ano que vem. E aí a gente pensa numa data próxima. A gente colocando quem foi eleito já, os cargos, já é uma isso já vai estar. Isso já vai estar, obviamente, é como eu falei, eu acho que a partir de segunda-feira, eu acho que a resposta do cônsul vai ser rápida e isso vai estar resolvido, né? Pelo menos em termos de comunicação e tal. Para janeiro, né? Depois das festas. Acho que é suficiente. Tá, o Rodrigo quer dar a opinião dele ali. É só uma sugestão. Será que a gente não consegue articular para a gente fazer a reunião e, após a reunião, aproveitar uma data em que todos puderam se reunir e realizar essa live na sequência, em vez de mobilizar 2 datas, porque eu estou vendo que sempre é difícil fazer com que a agenda de todos unanimemente. E eu acho que essa participação desse bate-papo com todos, de forma aberta, deve ser feita numa data que todos podem. Então, assim, se a gente conseguisse concatenar, fazer a reunião próxima e, na sequência, realizar a live, talvez fosse o ideal. Até porque as pessoas poderiam estar mais motivadas a acompanhar a reunião e depois fazer questionamentos até sobre os assuntos discutidos na reunião. O que vocês acham? Bom, para mim é uma possibilidade. Eu acho que sim. A gente tem que ver tecnicamente se não tem problema, como a gente pode fazer, mas em princípio também. Bom, pelo que eu estou entendendo, se as pessoas estiverem mais ou menos de acordo, a gente tenta. Vamos nos organizando nas redes aí, no nosso WhatsApp. A gente vai pensando sobre isso, se a gente aproveita a próxima reunião para estender e fazer, seguindo a sugestão do Rodrigo, ou se a gente deixa para janeiro a gente se organizar de novo numa live especificamente, mas não numa reunião oficial. Aí essa que é a ideia, não é? Bom, então, dando um encaminhamento final aqui, eu queria agradecer mais uma vez o esforço de cada um, de todos nós. Eu acho que hoje foi bastante produtivo. A gente está aí com algumas questões já postas, né, para a próxima reunião. Então, vamos cada um aí fazendo o que tem que ser feito e a gente continua essa interação, se necessária e tal, pelos canais aí que a gente já estabeleceu, tanto e-mail quanto WhatsApp. Tá ok? Eu declaro então encerrada a reunião de hoje, a sessão, e também já convido a todos a se manifestarem rapidamente lá no WhatsApp para a gente fechar isso da próxima data. Provavelmente será, acho que dia... não sei, nem vou me aventurar aqui não, porque o Sérgio aqui... Ou 28 ou 30. Então tá bem, gente, é isso. Sem mais, eu acho que é isso, né? Podemos nos despedir aqui. Uma boa... Buone feste. Buone feste. Buone feste a tutti, buon Natale. Buon Natale. Ci vediamo. Ciao, grazie di tutto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, buon Natale. Estou lembrando, gente, que cartório não é rápido também nessas questões de sucessão. Vai demorar pelo menos, se vai tudo bem, 3 meses, se vai tudo bem. Né? Mas depende, Marisa, depende. Eu acho que eu em atas de eleição... Se tem contato no cartório, talvez... Quando a gente trabalha em atas de eleição... Não, mas se a gente tiver um posicionamento, igual o Rodrigo colocou, do Stanley, já da gente levar previamente a convocação, ata, requerimento, já fazer o documento básico de entrada e entrar com todos os documentos que não deem pendência, mesmo que a gente aprove uma ata que seja o mínimo minimorum adequado ao Estatuto Brasileiro. Com isso daí, nós já teremos uma ata válida para tomar as medidas legais que vão ser necessárias. É lógico que cartório, em janeiro também, nós sabemos a boa vontade do pessoal, mas eu estou um pouco otimista com relação a esse que a minha experiência com outras entidades, sim, o cartório sempre pede exigências novas, coisas novas. Né? Então, vamos ver, vamos torcer para que tudo dê certo. É um otimismo com preocupação, Rodrigo, eu concordo com você.
Mas vamos tentar ser otimista nisso daí, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que se a gente tiver um direcionamento, em pouco tempo a gente tem essa ata de eleição. Feliz Natal para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Eu sugiro você dar uma olhada no grupo, no WhatsApp. Acabei de atualizar com relação ao Google Drive. Depois você dá um retorno lá. Marisa, Sandra, pelo e-mail de tchau, Google. Tchau. Quem não entendi, Fabrício? Olha no grupo. Escrito lá. Preciso do e-mail de Google de vocês. É muita mensagem. Ô, Fabrício, eu me intero. Fabrício, depois manda a gravação desta reunião. Sim. Está gravada e vou mandar o link assim que receber. Manda para mim no Google ou no individual, no WhatsApp, o teu e-mail de e-mail, de Google. Porque você, Marisa, me indicou e-mail de Hotmail. Eu preciso da autorização. Porque eu não tenho Gmail de Google. Eu tenho somente para o telefone, para instalar o telefone, etc. Mas não uso o e-mail do Gmail. Não, tudo bem. Eu só preciso desse e-mail de Google, porque Google Drive concede o acesso restrito. Se a pasta deve ser restrita, temos que garantir que só entra quem é conselheiro. Então, não posso conceder o acesso ao teu endereço de Hotmail, porque senão, automaticamente a pasta se torna uma pasta e qualquer pessoa possua esse convite que eu vou mandar para você, pode entrar. Então, precisa ser restrito. Então, para ser restrito, tem que ter o Google. Então, procura, por favor, teu e-mail de Google, manda para mim no WhatsApp. Mas o problema é que quando eu dei em passado, desculpa, quando eu dei em passado o meu e-mail de Google, só para isso, as pessoas começaram a me mandar e-mail lá. Não. Só manda para mim, para eu autorizar o acesso à pasta do Drive. Ninguém vai te mandar e-mail lá. Mas o seu acesso vai no meu Gmail, não vai no meu Hotmail. Eu não uso Gmail, entende? Tudo bem, mas vou te mostrar depois. O uso de Google Drive, você pode usá-lo pelo computador, pelo celular, usando o acesso de Google, acessando com Google, colocando o e-mail de Google, mas continuando a usar o e-mail de Hotmail, entendeu? Vai ficar separado. Não te preocupe, depois te mostro melhor, mas é uma coisa prática para usar. Só preciso que você me diga qual que é a tua conta Google para autorizar o teu acesso a essa pasta. Você vai só usá-la para entrar nessa pasta. Okay? O e-mail fica separado. Inclusive, tem um documento Excel com escrito os contatos oficiais de todos nós, para que todos, quando forem mandar um e-mail, confiram lá. Ok? O teu e-mail escrito lá é o de Hotmail. Beleza? Eu te mandei agora. Para mim seguir, depois eu vou resolver. As minhas duas contas de e-mail, é porque a outra é do meu escritório e ele ele é Google, a plataforma dele é Google, tá? Então, qualquer um dos dois e-mails que eu te mandei no particular, pode cadastrar lá para o Drive. Perfeito? Arrivederci. Obrigado. Tchau. Sandra, você também tchau. Você já mandou o de Google, né? Você manda depois de novo. Obrigado. Tchau, pessoal!